Seu casamento ainda tem solução. Você sabia disso? Todo casamento tem solução. O que as pessoas não sabem é que elas precisam achar essa solução no meio do relacionamento. Sabe por que eu te falo isso? Porque existem pessoas que resolvem procurar a solução para os seus problemas do dia a dia depois de que já perdeu tudo. As coisas que eu mais enfrento hoje de dificuldade são pessoas que querem reatar um relacionamento, e esse reatar um relacionamento é quando já o caso está se perdendo, está perdido. Tem pessoas que estão ainda vivendo a vida do outro, por mais que já tenha 2 anos que estão largados. Eu sei de prova disso, tenho testemunhos de pessoas que estão sempre atrás de procurar resolução para um casamento que às vezes já se foi. Um casamento que às vezes as pessoas buscam uma forma de reestruturar eles depois que foi perdido. Porque é isso que a maioria das pessoas fazem. Quando não se tem mais o que fazer, elas resolvem procurar ajuda. Quando, na verdade, todo o casamento, onde ele vai passando por algum desgaste, que seja desgaste emocional, desgaste financeiro, esses casamentos eles precisam realmente de uma reestruturação dentro do seu ambiente, do seu lar. Com a esposa, com o esposo. E assumindo esse papel, que existe uma vontade de mudar dos dois, aí consegue-se fazer um realinhamento das pessoas. Você já viu o tanto de gente que elas vão no psicólogo, vão no terapeuta, só que aí elas querem uma notícia boa para a vida delas, só que elas não entendem que quando elas vão no psicólogo ou no terapeuta sozinho, ou só o homem ou só a mulher, o casamento ele acaba ficando falho. O casamento ele acaba ficando de uma forma que as pessoas elas não conseguem mais reatar, porque já teve o desgaste. Esse desgaste ele acaba sendo mais difícil de realinhar quando esse desgaste ele acaba sendo mais difícil de realinhar quando existe ainda uma opção da pessoa voltar. Quando esse desgaste ele é feito de uma forma que a pessoa já está largada, já está em outro lugar, já está em outro ambiente, ou já está com outra pessoa, e essa pessoa geralmente ela não consegue mais reatar um relacionamento. Existem pessoas que vêm atrás de mim, da minha esposa, e às vezes nos perguntam, né, como que eu faço para voltar? E aí um dos pontos principais da nossa mentoria de casais, o ponto principal, o ponto-chave, é que os dois precisam mudar junto. Os dois precisam se realinhar. Você já viu aquele casal que sabe que tem um defeito, que tem um problema, o homem e a mulher, e aí de repente eles sabem daquilo, eles combinam de se manter alinhados, eles prometem não pecarem de novo nos mesmos pecados e ainda continua errando, ou de palavras grosseiras e eles continuam errando, e aí eles sempre pedem desculpa, há-se o perdão ali, eles se perdoam, mas de repente passa-se um tempo, acontece de novo, e esse casal ele de repente começa a pensar em pedir ajuda. E essa ajuda às vezes vem do conselheiro de casais, que somos nós, somos do terapeuta, do psicólogo, da psicóloga, então, ou do pastor da igreja, ou do padre, dependente da religião, ou dos amigos próximos em casais que podem ajudar, aonde você vai procurar uma palavra de consolo para poder mudar o seu estado mental ali, para tomar alguma atitude para realmente viver o propósito de Deus na vida desse casal. Só que a maioria das pessoas que resolvem pedir ajuda, elas já estão com o casamento falido já. Elas estão com o casamento que já está lá embaixo, já às vezes já tem outra pessoa no relacionamento, às vezes já tem muito pecado, às vezes já tem uma coisa assim que aconteceu absurdo, já passou pro lado às vezes da ignorância, pro lado da agressão, e esse casamento ele fica mais difícil de ser reatado. Não é impossível um casamento de uma pessoa do qual ela passou por frustrações, passou por desafios e ainda não desistiu uma parte ou outra, não é impossível, principalmente as pessoas que casaram de acordo com o que manda a palavra do Senhor. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos reestruturar.
a cabeça tanto do homem quanto da mulher. Hoje eu falo para alguns homens, e homens precisam estar posicionados dentro de casa, posicionados como marido, posicionados como pais, posicionado como filho e também posicionado com a sua religiosidade? Não. Com a sua religião? Não. Posicionados em Cristo. Cristo, independente da sua igreja, você tem que estar posicionado em Cristo, porque quando o homem e a mulher entendem que a primeira igreja deles é a casa deles, as coisas começam a mudar. E aí o que eu te falo hoje? O que eu te falo? Você precisa realmente entender que quando o seu casamento ele está indo por água abaixo, quando o seu casamento ele está numa forma do qual você acha que não tem mais solução, você precisa de ajuda. Então você precisa buscar ajuda. Você precisa estar dentro de ambientes do qual as coisas vão fluir. Não tem como você estar em alguns ambientes do qual não condiz para o casal poder estarem ali. Entende? O que eu quero te dizer com isso? Porque existem pessoas que elas casam e querem viver a vida de solteiro. E essa vida de solteiro não condiz mais para casais, entende? Um exemplo, todo casal, quando começa a ter filhos pequenos e começam a sair, eles procuram sempre, um exemplo, vai numa pizzaria, numa lanchonete. Esse casal, ele começa a buscar lugar que tem playground, que tem uma brinquedoteca, que tem uma bolinha de espuma, uma cama elástica, uma bolinha de... aquelas piscina de bolinha. Então assim, a vida da gente são estágios e não tem como você levar a sua vida de solteiro em um casamento. Então as coisas precisam mudar e muitas vezes tanto o homem, mais o homem do que a mulher, eles querem levar os seus amigos para dentro do seu casamento, os amigos do passado, que às vezes são os amigos solteiros, que às vezes não acontece um respeito. Às vezes tem amigos que existe o respeito e você tem aquele amigo solteiro, está tudo bem. Só que o que não dá é a gente lembrar que as pessoas que estão à nossa volta, aqui a gente tem que dar mais importância é a nossa esposa, o nosso esposo e depois as pessoas de fora. Principalmente dentro da nossa casa, a gente tem a nossa primeira família. E a nossa primeira família é esposa, a minha que é minha esposa e meus filhos. Depois a gente vai passar para o estágio da segunda família. Quem que é a segunda família? A minha são meus pais, meus irmãos. E a terceira família são os pais da minha esposa, meus cunhados. Então assim, a prioridade sempre é a minha primeira família, minha esposa e meus filhos. E depois a gente começa a entrar no diálogo, né, de ver qual que é a prioridade da segunda e da terceira família. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso tudo? Que nós devemos, sempre como casais, todo casal pode melhorar. Esses dias tinha um casal mandando ali, meu casamento está perfeito. Eu falei, não tem nada que esteja perfeito e tão bom, do qual não possa melhorar um pouco. Se você está fazendo já 100% pela sua esposa ou pelo seu esposo, e se você conversar com uma pessoa que também está fazendo e vocês trocar uma ideia e você ainda pegar coisas e melhorar no relacionamento? O relacionamento ele é feito de duas pessoas e não existe mudança num relacionamento se vocês por acaso não tiverem alinhado. Quando um só quer mudar e o outro não existe a mudança. Aí vem aqueles atos onde o homem é grosseiro, onde a mulher é grosseira, onde começa a não enxergar o que o outro está fazendo pelo outro. Então, o que você precisa hoje? Eu vim aqui para fazer as pessoas entenderem que dentro do relacionamento existe formas de se reestruturar. Toda vez que tem